a gentileza de você prestar atenção à leitura bíblica. Diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Vamos orar? Pai, nós na tua presença ficamos alegres, nós ficamos como crianças. E queremos nessa noite entender a tua palavra de um jeito que ela encontre um lugar muito especial dentro do nosso coração. Fala com cada um de nós aqui, meu Deus, para a tua honra, para a tua glória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem que eu quero trazer nessa noite é agarrados pelo amor. Agarrados pelo amor. O apóstolo Paulo escreve esta carta aqui, já próximo aos anos 60 da era cristã, e era um momento em que o evangelho e os cristãos eles iam deixar de ser perseguidos pelos judeus para caírem nas garras sangrentas do Império Romano. É um momento em que, daqui talvez 2 a 5 anos, no máximo, Nero colocaria fogo em Roma e acusaria os cristãos. E aí, então, os cristãos seriam crucificados pelas ruas de Roma para iluminarem a cidade. E o apóstolo Paulo escreve esta carta a eles, inspirado por Deus, antes, para fortalecê-los destas perseguições que viriam para eles por intermédio, por meio do Império Romano. Assim como a igreja de Roma enfrentava esta luta, essa batalha, essa perseguição, hoje muitos de nós enfrentamos medos diferentes. Eu não conheci, eu estou com 58 anos, eu não conheci, nesses meus 58 anos, geração nenhuma mais adoecida emocionalmente do que a nossa. Pessoas enclausuradas dentro de seus próprios lares e dentro de seus próprios corações. Desemprego, diagnósticos médicos ruins, são situações que nos assaltam. Crises familiares, de repente, desata tudo. Ninguém nos avisa. O que acontece é que a partir de amanhã vai ser tudo diferente. E assim vai. Ou seja, essa mensagem é própria para mim e para você hoje também. O apóstolo Paulo é que nos oferece aqui alguns argumentos pelos quais nós entendemos que é possível sermos felizes se formos agarrados por este amor de Jesus Cristo. O primeiro deles é: Deus é por nós, conforme o versículo 31 que lemos. O Pai é por nós. E ele provou isso entregando seu Filho na cruz do Calvário. O Pai, o Criador de todas as coisas, nos deu Filho. Deus faz todas as coisas também cooperarem para o nosso bem, de acordo com o texto que nós lemos. Deus é por nós em sua pessoa e em sua providência.
É claro que às vezes acontecem algumas coisas com a gente que a gente não entende, né? E principalmente quando acontece. Às vezes nós temos um projeto, às vezes nós queremos ir para a direita e de repente não dá certo. Às vezes não dá nem para sair do lugar naquele momento. Mas a providência de Deus, presta bem atenção nisso. A nossa vida não é uma coisa aleatória, como a folha de uma árvore, que o vento leva para cá e para lá. Não, a nossa vida tem a condução providente de Deus. Tudo que acontece na tua vida, na minha, tudo que está te acontecendo agora, Deus está com as mãos no controle. Tenha certeza disso. Por vezes, nós fazemos igual fez Jacó. Jacó, um personagem bíblico interessante, ele, num dado momento da sua caminhada, ele amava muito José, o seu filho, quando José noticiado a ele que José tinha morrido, tinha sido comido por uma fera. E Jacó então entristece, entra em luto. E depois de alguns anos, quando os filhos, passando pela fome, vão ao Egito buscar alimento, e um deles fica lá, porque José agora era o governador do Egito, mas Jacó não sabia. E aí ele fala assim: só me faltava essa. A fala exata de Jacó é: todas estas coisas me aconteceram. É como se um de nós hoje falássemos assim: meu Deus do céu, não falta nada para acontecer. Você já falou isso? Pois é. Era essa a fala de Jacó, e às vezes nós lamentamos como Jacó: meu Deus, mas senhor, não falta nada para acontecer na minha vida. Gente, nós precisamos todos os dias, nós iniciarmos os nossos dias. Se você não faz isso, faça agora, a partir de amanhã. Colocando a tua vida nas mãos de Deus e falando assim: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Esse vai ser um bom dia. Eu vou conseguir lutar as minhas lutas. Me dê alegria, me dê disposição, vida e saúde para isso. Porque é Ele quem olha por nós, é Ele quem nos deu Cristo para sermos salvos dos nossos pecados, porque nós tínhamos como endereço certo o inferno. Segundo o argumento do apóstolo Paulo, Deus entregou seu Filho por nós, sem dúvida, a expressão máxima de amor que já experimentamos. É claro, nenhum de nós aqui que tem filhos entrega em favor de alguém. Nenhum pai faz isso, mas Deus fez. Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E a gente ainda era pecador, a Bíblia diz. Ele deu o melhor. Agora que nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você agora é filho, é filha de Deus. A sua relação com Deus mudou muito. O seu status agora é de filho, é de filha. Jesus empregou a argumentação de que podemos confiar no Pai, se somos filhos, da seguinte maneira: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça deste reino, e todas as coisas serão dadas para vocês. O que é que você está precisando hoje? Qual é o nó da tua vida? Qual é a tua dificuldade? É uma doença? Qual é a tua dificuldade? É um desafio na tua vida? É uma dívida? O que que é? Qual que é a tua dificuldade? Jesus disse assim, ó: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês precisam serão dadas a vocês. É uma promessa. Jesus, ele fala-nos desta maneira para que a gente entenda que o medo, você sabe que ter medo é bom, né? É bom. Alguém fala para mim: pastor, vamos subir no segundo andar, daí vamos pular de lá. Eu falo: não posso mais. Eu acho que quando eu era mais novo, até que eu pulava, viu? Mas eu sei que se eu pular, me arrebento todo. Isso é o medo. Não é? É o medo. Põe a mão aí, dá uma martelada. A gente tira a mão, né? Não dá, é o medo. Então, o medo, ele é bom. Agora, o excessivo, aí já não é bom. E Jesus fala: busquem o reino de Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Não tenham medo excessivo na vida de vocês. Eu cuido de vocês.
Deus se relaciona, gente, conosco por meio da graça. Às vezes a gente pode se sentir assim meio frustrado com as coisas que a gente faz. De vez em quando a gente dá umas bobeiras na vida, não dá? Quem já deu bobeira? Que levanta a mão. Aí, um punhado de gente deu bobeira. Eu acho que todo mundo. Os que não levantaram ficaram com vergonha, né? Deus, ele não se relaciona conosco baseado no que a gente faz de bom. É porque ele é bom. É pela graça. Terceiro argumento. Deus nos justificou. O texto é muito claro acerca da justificação, pois Deus os justificou. Isso significa que ele, o Pai, declarou justo aquele que crê. No momento que você crê, Deus fala, justo, você está justificado. No tribunal de Deus agora, você de culpado passa a ser inocentado. Mas não foi de graça. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Houve oferta pelo pecado. Agora, o diabo, gente, do mesmo jeito que você acredita em Deus, acredita que existe o diabo. Não dá para a gente brincar com esse negócio. O capeta existe. É real, está na Bíblia escrito. Ele deseja sempre nos acusar. Eu já conheci muita gente na igreja cheia de medo ou cheia de culpa de coisas que já fez. Como eu disse aqui, muitos de nós já demos bobeiras. Muitos de nós ainda vão cometer erros, às vezes. Seria bom que não cometêssemos, mas às vezes vamos cometer. Eu já conheci pessoas que vivem entristecidas por ter o peso da culpa sobre seus ombros. Isso quem faz a gente sentir, gente, não é Deus, é o diabo. Se você crê em Cristo, não importa o que você já tenha feito, quais erros você tenha cometido, você foi declarada justo e justa na presença de Deus, no tribunal de Deus. Não foi aqui no fórum de Campo Grande, não. Aqui é até importante, mas não é nada perto de Deus. No tribunal de Deus você foi declarado justo, justa. Não tem mais acusação nenhuma sobre sua vida. Agora, Deus, por meio do Espírito Santo, vai tratando cada um de nós para nós melhorarmos, para nós aperfeiçoarmos, para que algumas coisas que a gente já fez, a gente não repita. Algumas coisas que nós já erramos, agora a gente consiga fazer da maneira correta. Deus vai moldando a nossa vida. Deus vai tratando cada um de nós. Nossas experiências com Cristo mudam a cada dia, mas o fato de você ter sido declarado e declarada justa não muda. Se Deus falou, você é justo quando você crê, nunca mais alguém tira isso. Por isso que Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? É tribulação? O que foi? É um boletim de ocorrência? O que é? Nada. Mas Paulo ainda vai usar um outro argumento. Ele fala, olha, nessa vida difícil, e ele pensa na igreja que ia começar a ser perseguida por Nero, pelo Império Romano, sangrento, implacável. Paulo diz assim, Cristo também intercede por nós. Cristo está lá ao lado do Pai, e ele intercede por cada um de nós. Não é um advogado importante. É Cristo, é Deus. É o Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho está ali intercedendo por você. Pensa aí, a última bobagem que você fez. Cristo já intercedeu por você junto ao Pai. Se você crê nele. A segurança de quem crê em Cristo se deve a essa intercessão dupla. Cristo e o Espírito Santo. Está escrito na Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não consegue, mas o Espírito Santo conhece a verdadeira vida de cada um de nós. O mais profundo dos nossos corações, dos nossos sonhos, das nossas aflições. E ele intercede por nós junto ao Pai. O mesmo Salvador que morreu por nós é aquele que viveu como nós vivemos, teve sede, frio, fome,
tristeza, alegria, sentiu tudo que a gente sente para poder interceder por nós. Nós não apenas somos salvos pela morte de Cristo, mas também pela vida, porque ele ressuscitou. Ele não foi só um louco que foi lá e fez bobagem ali em Jerusalém, pregaram ele numa cruz e ele morreu. Ele ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. O texto em Hebreus 7 diz assim: mas visto que ele vive para sempre, ele vive sempre para interceder em favor desses. O nosso Salvador está vivo. Ele tem carne e osso, igual eu e vocês, e está ao lado do Pai. Uma vez Pedro pecou, e pecou feio, ele negou Jesus. E Jesus falou com ele: Pedro, antes de Pedro pecar, Satanás pediu para que eu pudesse peneirar vocês. E era para acabar com a tua vida, Pedro, mas eu intercedi por você, por tua fé. Sabe aqueles dias mais difíceis das nossas vidas? Aqueles dias em que a gente se sente mais solitário do que nunca. Aqueles momentos que parece que não tem saída. O nosso Salvador está junto ao Pai intercedendo por nós. Essa é a verdade mais concreta que eu já conheci na minha vida. Eu espero que seja da tua vida também. Algumas pessoas podem ser enganadas por seus corações, como eu já disse, imaginando-se tão más, tão tolas, já cometi tantos erros. Não deixa o teu coração te enganar. Se o Pai te considera justo e se o Filho intercede por você junto ao Pai, você tem liberdade e salvação baseado no que Cristo fez. E finalmente fomos agarrados pelo amor. O que nos separará do amor de Cristo? É a pergunta que Paulo faz. A pergunta é retórica, né? O que nos separará? Só tem uma resposta. O quê? Nada. Nada vai nos separar. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe o que aconteceu na minha vida, o senhor não sabe o que aconteceu na minha família, na minha casa. Nada. Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte. Em primeiro lugar, Deus não nos protege das dificuldades da vida. Isso não significa que você vai ser separado do amor de Deus. Agora, a gente passa por umas dificuldades. A gente passa por dificuldades junto com as pessoas. Por exemplo, se você morar num lugar seca, vai chover na tua casa? Só de vez em quando, igual nos seus vizinhos. Se vem a tal da Covid, não passa na nossa casa? Passa também. Se vem a gripe NH1, 7 vezes 6, 32, 44, pega em você também, pega em mim também. Agora, a diferença é que Deus está conosco na Covid, Deus está conosco na gripe, Deus está conosco sempre. Em Romanos 8, 28, Deus garante que as dificuldades da vida trabalham a nosso favor, não contra nós. É difícil entender isso. É principalmente, por exemplo, esses dias a Dani me falou assim: pastor, nós estamos nas últimas semanas de provas. Eu sei o que ela está vivendo. A gente que já passou por isso, olha e fala assim: não, isso passa, mas é ela que está passando, né? É ela, que monte de matéria acumulada e tem que tirar nota, que se não tirar nota, eles repetem a gente. Então, quando a gente tem que passar pelas aflições, é difícil da gente entender. Deus está usando isso para me ensinar, para que eu cresça. Algumas dificuldades grandes, gente, é para que a gente cresça. Vocês sabem que até algumas humilhações que a gente vive na vida, Deus usa para tratar o nosso caráter, para nos colocar no lugar da gente. Às vezes a gente está precisando. Como é que você deixa um homem ou uma mulher mais humilde? Às vezes é na lida dura da vida, gente. Deus permite que venham as provações para usá-las para o nosso bem. E isso glorifica a Deus. Quando a gente passa por uma prova, por uma dificuldade, por um período de doença, período de luto, gente. Pô, mas é tão difícil a gente conversar com alguém que está vivendo um período de luto.
mas aquilo tudo nos fortalece. Se você é filho e filha de Deus, você vai ser fortalecido de um jeito muito especial. Uma vez que suportamos as provações por amor a Deus, é possível que Ele nos abandone? Nunca! Ninguém nunca será abandonado por Deus. Alguns momentos da nossa vida, às vezes a gente até pensa isso. Eu acho que Deus nem olha mais para mim. Não é possível, olha o que está acontecendo comigo. Não, Deus jamais te abandona. Ele nos dá o poder de conquistar a vitória. Nada pode nos separar do nosso amor, do amor de Deus por nós. A gente pode crer nessa verdade, se alegrar com ela. O apóstolo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para encerrar, se você já foi agarrado ou agarrada pelo amor de Jesus, você tem a maior riqueza que um ser humano pode ter. Você já tem a tua entrada garantida no céu. E aqui você terá sempre ao teu lado o Jesus Cristo Salvador. Aquele que disse: eis que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Hoje, Jesus está conosco. Amanhã Ele estará conosco. Essa semana Ele estará conosco. Não importa o que a gente esteja vivendo ou passando. E se você precisa jogar-se nos braços deste amor que nos agarra, não demora para fazer isso. Não faz isso hoje. Como é que pode? Eu creio que se eu falasse aqui, quem queria fazer uma viagem para Disney gratuita, não ia ter lugar no avião. Então, lance-se nos braços desse Deus que nos ama, que enviou o seu Filho para nos salvar. Que Deus abençoe cada um de nós. Que a gente tenha uma semana assim, lembrando das garantias que Deus nos dá em meio às lutas e aos sofrimentos que a gente vive. Amém? Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque realmente somos agarrados por este amor. Meu Deus, nós te agradecemos porque, por mais que a gente enfrente problemas ou nos venham perseguições, sejam de qual nível for, a tua palavra nos garante que nada pode nos separar desse amor. Meu Deus, abençoa cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, onde quer que ela esteja. Pai, que este amor seja transmitido com a mais pura realidade e verdade na vida desta pessoa. Meu Deus, que nós tenhamos dias de alegria, mesmo quando enfrentamos as nossas piores lutas, as nossas aflições. Nós pedimos a tua bênção, meu Deus, por aqueles que choram. A companhia do teu Espírito Santo, aqueles que estão chorando. Talvez chorando por um filho, chorando por um neto, ou pelo casamento, pelo namoro, pessoas que estão sofrendo. Meu Deus, que essas pessoas conheçam este amor. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode entrar dentro do coração do ser humano e mudá-lo. Nós oramos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Se você foi agarrado por esse amor, você conheceu um bondoso amigo. E é um cântico que nós vamos cantar agora, o hino.